Amém, igreja? Igreja, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nesta manhã o Espírito Santo me deu uma palavra para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Amém? Vamos lá procurar Antigo Testamento, tá? Passa Juízes, aí 1 Samuel, 2 Samuel. Amém? Quem achou, diga amém. Na sua Bíblia está escrito assim: os principais guerreiros de Davi. Pouquinha coisa. Os principais guerreiros de Davi. Amém? Então, o título desta pregação, meu amado, o título desta pregação é: tome posição, não recue. Fala para o irmão que está do teu lado. Tome posição. Não, você tem que falar com mais força. Tome posição, não recue. Amém. Agora, sentado mesmo, eu quero que você tome atenção especial no que nós vamos ler. Amém? Primeiro, fique sentado mesmo, curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós entregamos nas tuas mãos esta palavra. Pai, da mesma forma como o Senhor impactou a minha vida, que a igreja seja impactada e que nós possamos ouvir esta palavra e mudar o rumo da nossa vida. Espírito Santo de Deus, guarda, abençoa, livra, Pai, que esta palavra possa, Senhor, ser uma palavra rema, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos ler? Acompanhe na sua Bíblia, preste atenção. Nós vamos falar sobre os principais guerreiros de Davi. Tome posição, não recue. 23, versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um tecminita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. 9. Depois dele, Eleazar, filho do Ahoita Dodô. O que é Ahoita? Está aí na sua Bíblia, Ahoita? Eu fui buscar o que é Ahoita. Ahoita, no hebraico, significa calor, descendente de Benjamim. Amém? Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram na cidade de Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Mas ele quem? Eleazar, manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Prestem atenção agora nesses 2 versículos, igreja, que é o versículo que nós vamos hoje estudar. Hoje nós vamos compreender o que Deus tem para a nossa vida. Versículo 11. Depois dele quem? Depois de Eleazar, Samá, repita, Samá. Amém. Filho de Agé de Arar. Os filisteus se reuniram em Leí, era uma cidade chamada Leí, aonde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Eu vou repetir. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E aí na sua Bíblia está assim: o Senhor concedeu-lhe uma grande derrota? Não, está uma grande vitória. Então, vamos entender um pouquinho.
De todos os guerreiros que Davi possuía, três guerreiros se destacaram. Quem? Jabezão. Jabezão, numa mesma batalha, ele matou 800 pessoas. Olha como é que pode uma pessoa só fazer isso. Por isso que ele era lembrado como um dos 3 maiores guerreiros de Davi. Eleazar, ele também numa batalha, ele lutou, e você ouviu, a mão dele ficou o quê? Dormente. Em outra versão bíblica diz que a mão se fundiu ao cabo da espada. Ele segurou. E muitas vezes a gente, quando faz um machucadinho, para de ir na igreja, para de lutar, né? Ele ficou com a mão na espada até que ela estava dormente, fundindo, e ele conseguiu a vitória. Mas Samá, o terceiro, Samá defendeu uma plantação de lentilhas. Quando Deus me deu essa palavra, e os teólogos, eles falam que para uma pregação ser marcada na nossa mente, no nosso coração, ela tem que ser repetida 16 vezes, a mesma pregação, não é? Esta é a primeira, porque Deus me deu. Então tem mais 15 vezes para vocês ouvirem isso, mas gravem nesta o que Deus está falando comigo e com você. Samá, ele defendeu a plantação de lentilha. Aí eu fui pesquisar. Vamos entender por que é que alguém vai defender um campo de lentilha. A pessoa defende, quando tem os rolezinhos aí, defende o quê? Defende a porta do shopping. O outro vai lá, defende a loja. O outro vai lá, defende o carro. O outro faz, não é isso? Por que defender um campo de lentilhas? Eu fui pesquisar. Vamos entender o que é um campo de lentilhas. A lentilha, ela era conhecida na época como revitalizante, contendo ferro, elevado valor nutricional, proteína, hidrato de carbono, minerais como magnésio, fósforo, potássio, ferro, cobre e muitas outras vitaminas. Era uma refeição atrativa, usada principalmente pelos caçadores e pelos guerreiros que iam à batalha. Então, quando você lê na Bíblia que vai destruir uma safra, um campo de lentilhas, isto é uma estratégia de guerra, porque quando você destrói o campo, você destrói a alimentação dos guerreiros, você enfraquece os guerreiros na luta. Quando você destrói a plantação de lentilha, os guerreiros ficam frágeis, fracos. Por isso é que Samá foi para o meio da plantação de lentilha e batalhou e lutou. Diante dos desafios que enfrentamos diariamente, sempre haverá aqueles que começam a lutar, mas na metade do caminho desistem facilmente. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço quem começa com todo, eu vou, mas na hora que você olha, não foi. Desistiu. Outros, além de fugirem, rejeitam o desafio pelo medo e se preocupam com você. Não, é melhor separar também, né? Para. Não fica lutando sozinho, não. Então, agora que nós entendemos o que é um campo de lentilhas, uma plantação, nós temos que entender que há medrosos e há também corajosos, valentes, que aceitam os desafios e lutam até o fim, pois têm a certeza que não estão lutando sozinhos. Você lembra da promessa que Deus fez a Josué? Ele disse: você não lutará sozinho. Lembra disso na Bíblia? Só que é o seguinte, nesta manhã o Espírito Santo está me dizendo que a tua luta, você não está lutando sozinho. Esta palavra é para dizer que você não está lutando sozinho. Agora que nós entendemos
o que é um campo de lentilha e o valor que tem esta plantação, nós temos que acreditar em outra coisa. Nós temos que acreditar nas nossas orações. Nós temos que estar convictos de que Deus recebe os nossos pedidos, as nossas petições e as nossas súplicas. Sabe, meu amado, minha amada, no Antigo Testamento, os nossos ancestrais, eles dependiam de terceiro para poder entrar na presença de Deus. Dependiam de profetas, dependiam de sacerdotes, dependiam de holocaustos oferecidos a Deus. Não é isso que nós aprendemos? Muitas pessoas, antes de se converterem ao Evangelho, eles achavam que dependiam de terceiro para receber bênção. Eu preciso de uma imagem, eu preciso andar com um amuleto, eu preciso andar com um pé de coelho no bolso, eu preciso andar com não sei o quê. Você conhece alguém assim ainda? Eu conheço. Mas hoje é muito diferente. Hoje eu e você que somos convertidos, você e eu entregamos a nossa vida a Cristo. Nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de artifício, de objeto para falar com Deus. Nós podemos receber o toque de Deus, ou até mesmo recebermos o milagre de Deus, porque foi dito, nós temos livre acesso a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Por que nós temos livre acesso? Porque Jesus, Ele rasgou o véu do santuário com a sua morte na cruz do Calvário. Ele rompeu todas as barreiras e fez um livre acesso para mim e para você. É por isso que hoje eu e você temos esse livre acesso. Enquanto tantos países não podem falar da Bíblia, nós podemos falar, pedir, dizer a Deus aquilo que nos tem incomodado, falar direto com Ele. Muitos confiam em carros, em cavalos, isso está na palavra. Mas eu e você, meu amado, nós temos que confiar em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, não perca seu tempo clamando a outros. Mas eu preciso falar com o meu chefe, eu preciso falar com o meu patrão, porque ele vai ter que resolver o meu problema. Não, entrega o teu problema na mão de Deus, deixa Deus pelejar por você. É que o nosso dia a dia, muitas vezes achamos que a decisão do nosso problema está na mão do juiz, está na mão do patrão, que a decisão do nosso problema está na mão do vizinho que está brigando com a gente. Não, nós não podemos perder tempo. O nosso tempo é precioso. Nós temos que confiar em Deus e entregar os problemas nas mãos de Deus. Um dia Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse: filho, é tudo teu, Adão. Vigie, guarde, cultive e preserve. Eu fiz para você. Ele ainda disse: eu fiz para ti. E o Espírito Santo está nesta manhã perguntando para mim e para você: você tem guardado o que Deus colocou nas tuas mãos? Você tem preservado o que Deus colocou nas tuas mãos? Você tem cultivado o que Deus colocou nas tuas mãos? Você tem vigiado para que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos não saia das tuas mãos? Nesta manhã o Espírito Santo está pedindo para mim e para você: vamos guardar esta palavra, porque a partir de hoje o exemplo de Samá vai fazer parte da nossa vida. Quem é que já tinha ouvido falar em Samá na Bíblia? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poucas pessoas leram esta passagem de Samá. O povo de Israel sempre foi um povo perseguido. O povo de Israel sempre vivia fugindo dos seus inimigos e adversários. Agora, dentre muitos povos que perseguiam o povo de Israel, existia um povo bárbaro, um povo terrível, não tinha misericórdia de ninguém, não tinha compaixão de ninguém, derrubavam tudo, esmagavam tudo, roubavam, saqueavam, chamados filisteus. Mas este texto que nós acabamos de ler, diz que um homem chamado Samá, numa dessas constantes guerras, ele enfrentou os filisteus e ele disse: eu vou defender esta terra, eu vou defender esta plantação de lentilhas, eu não saio daqui.
Quando ele olhou para trás, o exército todo dele já tinha ido embora. E ele ficou sozinho. Mas ele não se afastou. Ele pegou a sua espada e foi para o meio do seu campo de plantação de lentilhas. O que é que ele fez? Ele tomou posição. Ele não recuou. E eu creio que esta atitude agradou o coração de Deus. Porque quando Deus vê um filho valente, defendendo a qualquer preço, a qualquer custo, aquilo que Deus deu a ele, eu creio que Deus fica feliz, Deus se emociona. Sabe, querido, o profeta Samuel ungiu Davi como rei, mas verdadeiramente Davi, ele foi ungido rei quando ele lutou com um grande leão, e você viu isso na Bíblia já, para defender o seu povo. Ele arriscou sua vida. Davi viu uma ovelha que ia ser morta e queria ser devorada por um urso. Ele foi lá, lutou, defendeu aquela ovelha. Davi tomou uma decisão de lutar. Quando o problema apareceu, ele não recuou. Na Bíblia nós temos várias histórias de pessoas que não recuaram. José do Egito, os irmãos jogaram ele ali no buraco. Uns queriam matá-lo, mas Rúben, que era o irmão que tinha um pouco mais de consciência, falou assim: eu vou falar para não matarem meu irmão, vão jogar no buraco, depois eu volto, isso está na Bíblia, e tiro ele de lá. Aí ele incentivou: não mata não, deixa ele aqui, joga no buraco, deixa. Aí foi vendido para os ismaelitas como escravo. Depois ele foi para a casa de Potifar. Quando chegou na casa de Potifar, a esposa de Potifar queria que ele cometesse adultério. Ele era o homem de confiança de Potifar, capitão da guarda, e ela queria se deitar com ele, e ele disse: não. Na Bíblia está escrito assim, ele disse 1000 vezes não. O que é que José estava fazendo ali? Estava defendendo o seu campo de lentilhas. Que lentilha era essa? Era a sua honra, era a confiança que Deus tinha depositado nele. Quando falamos campo de lentilha, pode ser muitas coisas. Davi disse 1000 vezes não. Tem hora que a gente fala não a primeira vez, fala não a segunda, na terceira já é quem sabe. Ah, não quero, não. Aí no dia seguinte o inimigo manda de novo: ah, não. Na terceira vez: ah, não, hoje não, já quer dizer que amanhã talvez possa ser. Só que José disse 1000 vezes não. Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer, eu vou cometer um adultério. José sabia que estava defendendo ali a sua plantação de lentilha, que era a sua moral. Por quê? Porque tanto o caráter de José como a sua moral fora dado por Deus. Foi Deus que colocou. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Tem coisas que Deus colocou na tua mão e que você vai ter que falar 1000 vezes não. Eu não aceito isto que estão colocando como um prato de lentilhas mal preparado na minha frente. Eu não sei qual é o seu campo de lentilhas, não sei qual é o que cada um tem, mas nós temos que pegar este exemplo de Samar. Sabe, querido, tem pessoas que por pequenas coisas, qualquer bobagem, não dão mais valor àquilo que Deus colocou em suas mãos. Muitas pessoas têm deixado Satanás entrar no seu campo de lentilha para roubar o que Deus tem colocado em suas mãos. Sabe, a nossa igreja, este ministério, é um campo de lentilha, que você também tem que defender. Porque muitas vezes, quando estamos sozinhos, chega um amigo e fala uma besteira. Nós temos que parar e falar: amigo, pare de falar, porque ele é meu pastor, esta é minha igreja, e este é o meu campo de lentilhas, e eu vou defender o meu campo de lentilha.
Nós temos que tomar posição. Nós não podemos recuar. Sabe, querido, a tua casa é o teu campo de lentilhas. Quem tem entrado no seu campo de lentilhas? E eu sempre digo isso aqui. Tem visita que entra na tua casa, quando a visita vai embora o problema fica. Quando a visita sai o problema continua. Você tem que vigiar o seu campo de lentilhas. Você tem que fazer o que Samar fez. Tomou posição, não recuou. Sabe, querido, o nosso campo de lentilha tem que ter cerca. Porque se você deixar o seu campo de lentilha sem cerca, o inimigo invade. Ah, não, deixa lá, minha esposa sabe o que faz. Para quê? Deixa lá, ela resolve. Meu marido? Ah, deixa para lá, ele resolve. Ei, querido, querida, cerca, proteja o que Deus colocou nas tuas mãos. O teu campo de lentilha tem que ter cerca. E dependendo do campo de lentilha, meu querido, escuta esta dica, precisa ter muro. Porque a cerca de arame farpado, se você puxar, ainda passa alguma coisinha pequena pelo meio, não é, Luiz? A gente que conhece. Tem hora que você tem que fazer muro bem alto para você cercar o seu campo de lentilhas e tomar posição como Samar tomou. Sabe por quê? Porque se a gente deixar o nosso campo de lentilhas aberto, o inimigo entra, saqueia, mata e destrói. Por isso que você está ouvindo esta palavra junto comigo. Eu e você temos que cercar o nosso campo de lentilhas. Comece colocando estaca, coloque o arame farpado, coloque o muro. Leia a palavra do Senhor e busque na palavra como é que se cerca o campo de lentilhas. Sabe, eu queria dar uma sugestão. Eu falei da sua casa, não é? Quando você fizer o muro para cercar o teu campo de lentilhas, coloque uma placa bem grande, para que todos que passem no teu campo de lentilhas, eles leiam assim, ó: proibido jogar lixo. E embaixo você escreva assim: propriedade exclusiva de Deus. Posso ouvir um amém? Porque tem muita gente que gosta de jogar lixo no nosso campo de lentilha. Tem muita gente que não resolve o problema dentro da sua casa e joga lixo no nosso campo de lentilha. Aí, além de você ter que cuidar do seu campo de lentilha, você tem que cuidar do lixo que as pessoas estão colocando no campo de lentilha. Coloca lá a placa: lixo, estou fora, aqui não. Sabe por quê? Porque quando o inimigo olha que você tem uma placa, propriedade exclusiva de Deus, ele vai jogar o lixo dele em outro campo. Nós temos que proteger aquilo que Deus colocou. Nós temos que ser os primeiros, queridos, a defender o nosso campo de lentilha. Presta atenção no que eu vou falar agora. Não adianta nada querer defender aquilo que já foi arruinado. Não adianta querer defender aquilo que o inimigo já tomou das tuas mãos. Eu sabia desse silêncio. E a gente precisa tomar cuidado, porque o inimigo, todos os dias, ele está lá para tomar o nosso campo de lentilha. Eu quero que hoje, nesta manhã, eu quero que eu e você possamos levar daqui uma certeza: ainda é tempo. Você pode, a partir de hoje, começar a defender o seu campo de lentilhas e guardar o que Deus deu na sua mão. Sabe quando é que a gente dá valor para as coisas? Quando nós perdemos. Era tão bonitinho quando estava comigo. Por que é que você não guardou? Aquele período foi o melhor da minha vida. Por que é que você não preservou?
Ah, mas eu não sei porque estava indo tudo bem e foi embora. Campo de lentilhas sem cerca. É isso que acontece. Tem mais uma coisa que Deus está tocando meu coração para falar. Eu estava falando de José, não é? Sabe quando é que José começou a ter problema com os seus irmãos? Na Bíblia. A partir de quando? A partir do sonho. E ele contou para quem? Para os irmãos. Quando ele contou aquele sonho dos feixes, olha, vão ter que se curvar. Quando eu passar, aí todo mundo se curvando, até meu pai e minha mãe. Quando ele contou o sonho, começou o calvário dele. E Deus está me falando uma coisa nesta manhã. Cuidado com o que Deus fala com você, e é só com você, não é para contar para os outros, não. Tem hora que Deus tem um particular na tua vida, na minha vida, e a gente corre a contar para uma pessoa, 2, 3, 10, e daqui a pouquinho, sabe o que acontece? O milagre que era para chegar na sua mão, já está na mão de outra pessoa, porque já foi embora. Tem coisa que Deus quer no particular com você. Eu sei que tem coisa que você fala só com Deus, não tem? Nem quem está do seu lado sabe, mas Deus sabe, não é assim? Mas tem coisa que Deus também quer que você haja assim. É um particular com você. Se fosse para contar para todo mundo, ele ia na Rede Globo e colocava um anúncio. Deus está nesta manhã dizendo o seguinte: preserve o seu campo de lentilhas e cuidado com o que você tem falado. Posso ouvir um amém? Está apertando? Mas vai apertar um pouquinho mais. Qual é o meu campo de lentilhas? Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, sua igreja, seu pastor, seus amigos. Campo de lentilhas não tem celular, não é verdade? Campo de lentilha não adianta você, porque tem gente que vai atender o celular e ainda quando volta o campo de lentilha já foi tomado. Você sabia que na hora da leitura da Bíblia um toque de celular tira você do foco do que Deus está te dando? Sabia? Sabia? Primeira coisa que eu faço quando eu entro na igreja, eu pego os celulares e coloco tudo para vibrar, que é para não tocar. Porque quando a gente está ouvindo a palavra do Senhor, nós temos que estar vendo o que Deus está mandando para a nossa vida. Ah, mas a gente sempre esquece. Amém. O que nós não podemos esquecer é de cercar o nosso campo de lentilha. É cuidar do marido, é cuidar da esposa, é cuidar do pastor, é cuidar da igreja. São campos de lentilhas que Deus colocou na nossa mão e nós estamos deixando sem cerca. Samar pegou a espada e disse: todos podem fugir, todos podem desistir, mas eu não vou desistir, vou lutar, vou defender este campo de lentilha. É isso que Deus espera de você. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, pastor, posso fazer uma pergunta, pastor? Ainda meio carioca, né? Pode perguntar. Pastor, por que Deus espera isso de mim? Por que Deus espera que eu defenda o que eu tenho? Eu te digo por quê. Porque foi Deus que colocou esse campo de lentilhas na tua mão para você guardar. Sabe por que Deus te deu isso? Porque Deus confia em você. Ele sabe que você é capaz para defender o seu campo de lentilha. Sabe o que está faltando? Tomar posição firme e defender o seu campo de lentilhas. Lá em 1 Coríntios 2:27 está escrito: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. Vocês já leram isso, não é? Então, não se espante, nem pense que você não é capaz. Você é capaz de guardar aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus escolheu você e a mim defender o nosso campo de lentilha. Você crê nisso? Então diga um amém mais forte.
Todos os homens da Bíblia, todos os homens da Bíblia que decidiram lutar, que decidiram defender aquilo que Deus tinha dado a eles, lutaram. Sabe o que aconteceu? Deus entrou na luta com eles. Quando Deus entra na luta, não há derrota. Tome posição, não recue. Deus vai lutar com você. Deus te diz nesta manhã para você lutar, sabe por quem? Teu campo de lentilhas, teus filhos. Você tem que ter mais tempo com os teus filhos. Os nossos filhos são os nossos campos de lentilha também. Tem muitos pais que não sabem o que os filhos estão fazendo na rua, onde estão saindo, com quem estão saindo, quem são os amigos. Sabe, agora é só WhatsApp, internet, é tudo por Face. E ontem eu fiquei sabendo de algo que me chocou. Uma filha de um pastor com 22 anos de idade afrontou a mãe pelo Facebook, dizendo que ela era isso, que ela era aquilo, que não é da nossa igreja, é de outro ministério. Era aquilo, que não sei o quê. Ei, Facebook na mão de quem é de Deus está para ser usado como instrumento de bênção. Você já imaginou uma filha responder, afrontar a mãe pelo Facebook? Isto é de Deus ou é do diabo? É do diabo. O que nós temos que tomar cuidado? O Facebook é do diabo? Não, mas pode ser usado para contenda. Tem gente que pega no Facebook, amanhã, às tantas horas, eu, meu pai, minha mãe, vamos estar viajando lá para não sei o quê. E quem está lendo isso sabe que a casa está vazia. E acontece o quê? Só para saber. Nós precisamos saber e ter a consciência que os nossos filhos são nosso campo de lentilha. Ah, mas o meu filho já casou. Casou. Quem tem que cuidar do campo de lentilhas é o marido. Mas nós, como pais, temos que vigiar se o muro não tem brecha, se o muro não tem lugar para passar, porque mesmo casado, os nossos filhos continuam sendo os nossos filhos. Posso ouvir um amém? São campos de lentilhas que Deus colocou nas nossas mãos. Os tempos mudam, os tempos mudaram, mas a estratégia do inimigo não muda. O inimigo, ele sabe onde é o meu ponto fraco e onde é o seu ponto fraco. Ele não é criativo, ele não vem cada dia com uma coisa diferente, ele vem sempre na mesma coisa e no mesmo dedinho, assim, ó. Pã, 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 e a gente, não, pã, não, pã, não. Aí ele para, você fala, o inimigo foi embora, daqui a pouco ele volta, pã, no mesmo lugar. O inimigo é insistente porque ele sabe que por ali ele pode derrubar a mim e a você. Ele rouba o nosso tempo de oração, ele rouba o nosso tempo de leitura da Bíblia, ele rouba o nosso tempo de congregar na igreja, de se consagrar, de jejuar. Cuidado com os embaraços da Bíblia. Quando você não consegue, o inimigo vem e embaraça. Ah, não, mas não estou conseguindo ler a Bíblia porque eu estou com outro problema para resolver. Vamos tomar cuidado. Deus nesta manhã quer uma posição minha e sua, como Samá tomou naquele campo de lentilhas. Para plantar um campo de lentilha, você já imaginou o que é que precisa, o que é que eles enfrentam? Sol na cabeça, tempo para plantar, abrir mão de outras coisas. E quem planta sonha com uma colheita. De repente vem alguém para destruir a plantação e o exército de Israel fugiu. Nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: não se intimide com as investidas do inimigo, porque eu estou com você. Deus está dizendo nesta manhã: não se intimide, eu luto com você. Amém, igreja? Não recue. Aí uma coisa que me chamou a atenção: por que é que Samá, está lá, Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu o território e venceu os filisteus? Por que no meio?
Porque se o campo de lentilhas está aqui, e eu estou aqui na ponta tomando conta, o que é que eu estou falando? Ei, não entra lá, que lá é meu lugar. Ó, aquele campo é meu, só que eu estou aqui no cantinho, que aqui eu estou mais protegido, vejo minhas costas, né? Mas eu estou protegendo o meu campo na ponta. Se eu vier para cá e também falar, ó, não mexe lá, que lá é meu. Ei, o Espírito Santo de Deus nesta manhã está dizendo o seguinte: eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas você tem que fazer como Samar, ficar no meio da plantação, na frente do problema, e dizer o seguinte: eu não saio daqui, eu não vou recuar, porque eu tomei posição junto com Deus. É na frente. O exército de Israel correu dos filisteus, mas Samar permaneceu no centro. Meu querido, eu vou fazer uma pergunta, não se magoe, mas eu preciso fazer. De que lado você quer ficar? Dos que correm ou dos que lutam com Deus? Se você correr hoje, você vai ter que correr amanhã, você vai ter que correr na terça-feira, você vai ter que correr a semana inteira, e você não vai ter um local sólido, porque a tua vida vai ser fugindo do problema. Agora você pode escolher ficar do lado daqueles que ficam no meio da plantação, seguram a espada e dizem: daqui eu não vou sair. E caminhando para o final da palavra, eu queria dizer uma coisa para vocês: sempre que possível, traga um caderno, sempre que possível, traga uma caneta para anotar, porque a palavra que você ouve aqui, de quem vem ministrar a palavra, ela pode ser importante para a tua vida daqui 6 meses, pode ser importante para a tua vida daqui 1 ano. Tem coisas que você precisa anotar e ter guardado, para quando você olhar, você ler, lembrar, e você pode ter que ministrar essa palavra para uma terceira pessoa, porque pode alguém da tua família precisar. Você precisa anotar aquilo que é dito do púlpito. Você precisa, algo te chamou a atenção, anote, para você buscar e salvar vidas. Nós estamos no ano da evangelização, e eu queria que você agora soubesse, para terminar, as 6 lições que Samar trouxe nesta manhã para mim e para você. A primeira lição de Samar, que fica no meu coração e no seu: determinação. Ele diz: Davi me confiou esse campo de lentilhas e eu vou defender até o fim. O que ele disse? Vou defender até o fim. Ele teve determinação. Eu não sei qual é o problema que você está passando e qual é o seu campo de lentilha. Seja determinado como Samar, não recue. Primeiro, tenha determinação, amém? Repita: determinação. Isso, para mim está bom, mas para Deus não. Mais alto. Amém. Aí desculpa, você acordou quem estava do lado, mas eu prometo falar mais baixo da próxima vez. Segunda lição que nós aprendemos com Samar: tenha fé em Deus. Samar não se intimidou diante dos inimigos. Tenha fé em Deus. Não fuja do campo de batalha. Não procure o caminho da fuga. Não se deixe intimidar. Intimidação é seta do inimigo para minar as nossas forças e aniquilar a nossa tática de guerra. Sabe, tem pessoas que estão presas em cadeias da intimidação, dentro de casa, na igreja, no trabalho, profissionalmente. Sabe, querido, quando Paulo e Silas estavam na prisão, vocês conhecem essa passagem? Mesmo algemados e na prisão, eles não se deixaram intimidar. Eles murmuraram? Não, eles louvaram. Eles estavam adorando e louvando ao Senhor. E aconteceu o quê? Deu o quê? Um terremoto. E o terremoto fez abrir a porta da cela e cair as algemas. Aí eu pergunto:
As casas ao lado daquela prisão caíram com o terremoto, mas alguém se machucou? Não, porque Deus, quando vê um servo, aleluia, quando vê um servo tomar posição e não recuar, ele faz acontecer um terremoto. Mas o terremoto é só para livrar as correntes que estão nas nossas vidas. Quem está do lado não vai ser atingido. Na tua vida vai ser assim. Confia em Deus, porque Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Primeiro, tenha determinação. Segundo, tenha fé em Deus. O valor de um homem não está na causa que ele abraçou. Ah, isto aqui é grande, isto aqui eu vou resolver. O valor de um homem não está na causa que ele abraçou. Sabe onde é que está o valor de um homem? No preço que ele está disposto a pagar. Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo teu campo de lentilhas na tua família? Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo teu campo de lentilhas no teu trabalho? Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo teu campo de lentilha ministerial? Fé em Deus. Terceira lição: se prepare para a decepção. O que, pastor? Se prepare para a decepção. Vocês já imaginaram? A hora que Samar olhou para trás e não viu ninguém, ele estava sozinho. Cadê o pessoal dele? Cadê o exército? Sabe o que é que Deus ensina para você e para mim nesta manhã? Nem sempre, diante dos desafios, você pode contar com quem você esperava. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, com a nossa família. Estou errado? Dentro de casa. Conta comigo. Estou contigo e não abro. A hora que você olha, cadê eu estou contigo? Mas cadê? Conte comigo até embaixo d'água. Pode chover canivete. Na primeira garoa, fica um. Samar olhou e cadê? Se ele fosse outro, ele ia correr. Ele se decepcionou, mas ele segurou a espada, ficou no meio do campo de lentilhas e falou: eu vou defender até o fim. Se prepare para a decepção, porque nem sempre você vai contar com aquele que está do teu lado. Querido, o homem pode abandonar você no campo de batalha, mas Deus não vai te abandonar. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. O homem pode te abandonar, mas Deus não te abandona no campo de batalha. Deus está comigo e com você. Sabe, querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não se esqueça, por maior a decepção, permaneça firme e devolva a glória de Deus. Amém, igreja? Eu queria falar agora a quarta lição de Samar. Não se preocupe com o que vão pensar de você. Vou repetir. Não se preocupe com o que vão pensar de você. Muitas pessoas disseram que Samar era presunçoso. Eu estou até imaginando ele no meio da plantação com a espada e o outro gritando de longe: vai morrer! Aí o outro: você está louco? Sai daí, rapaz! Tem um exército! Loucão, está pirado! Não se preocupe com o que vão falar de você, mas tenha certeza, é o Senhor que vai te dar força e vai te honrar no meio da batalha. É o Senhor que vai te fortalecer. Não se preocupe com o que vão falar de você, permaneça firme, não recue. Quinta lição, penúltima lição que aprendemos nesta manhã com Samar: persevere. Perseverança. Insista. Defenda aquilo que você acredita. Defenda o seu campo
de lentilhas, sua família, seus negócios, seu ministério. O diabo, ele quer nos ver derrotados, envergonhados, sem esperança e desacreditados. O diabo quer nos destruir ministerialmente, profissionalmente. Ainda que as pessoas que estão ao seu lado não queiram crer, acredite, Deus vai te dar a vitória. Ainda que as pessoas do teu lado estiverem falando, pare de lutar, não pare de lutar. Lute, tome uma posição e persevere. Amém, igreja? Amém. E última lição de Samar. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Faça a sua parte. Tem gente que quer que Deus faça a parte dele. Depois eu faço a minha, a hora que der tempo, é que agora eu tenho uma entrega para fazer. Eu agora tenho um compromisso lá, não sei aonde. Depois eu faço. Deus, faz a sua que depois eu faço a minha. Aí Deus faz, depois você fala, não, agora não deu tempo, mas segunda-feira eu faço. Não é assim. Não é assim. Faça a sua parte primeiro, que Deus vai fazer a dele. Pastor Daniel, vem cá um pouquinho para mim, por favor. Está aqui é uma petição que eu tenho. Pastor Daniel agora é Deus. E eu estou, olha que Deus lindo, está vendo? Ele é Deus. Eu vou entregar esta petição na mão dele. Deus, atende esse pedido para mim. Pode pegar, pode levar, Deus. Leva o pedido. Leva. É isso que eu e você, obrigado. É isso que eu e você fazemos. Entregamos na mão de Deus, mas não tiramos a nossa. Pedimos a Deus, colocamos na mão dele, mas não deixamos. Deus é Deus, ele tem que fazer da forma que ele quer e não da forma que eu e você queremos. Muitas vezes entregamos na mão de Deus, mas não tiramos a nossa. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele. Segundo a Reis 23:12 está escrito: Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu, derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O Espírito Santo de Deus está me trazendo nesta manhã para dizer: você vai receber uma grande vitória. Você vai receber uma grande vitória. Mas você primeiro precisa, meu amado, fazer a sua parte. Você precisa se posicionar. Por isso que o título desta pregação é: tome posição e não recue. Porque não adianta tomar posição e recuar. Não adianta tomar posição e dar 2 passos para trás. Se posicione no meio da plantação de lentilhas. Eu não sei se o teu campo de lentilhas é teus amigos, tua família, teu trabalho, tua igreja. E sabe o que eu descobri quando Deus colocou esta palavra no meu coração? Que o nome de Samá aparece uma única vez em toda a Bíblia. Só uma vez aparece. Fazendo o quê? Fugindo? Não. Empunhando uma espada e defendendo o que era importante para ele. Por isso que ele está no rol dos valentes de Davi. Uma única vez, se for preciso, meu querido, uma única vez no meio dos teus parentes, no meio dos teus amigos, no meio da tua parentela toda, empunhe a espada e diga: este meu campo eu não permito e vou defender até o fim. Nem que seja uma vez. Porque Samá apareceu uma vez só na Bíblia. Sabe? Deus está levantando hoje, aleluia, aqui na igreja, Samás, varão vitorioso, jovem vitorioso, varoa vitoriosa. Eu venho como profeta de Deus nesta manhã dizer que acabou o tempo de recuar, acabou o tempo do choro. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele.
Você é um Samar, você é vitorioso. Está escrito agora em Eclesiastes 3, há tempo para tudo, de plantar e de colher. Agora é o tempo de lutar. Ah, mas lutar, pastor? Lutar, nada vem sem luta. Se posicione. Deus espera isso de mim e de você. Não se esqueça, dê valor a tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Dê valor à sua casa, dê valor ao seu carro. Ah, mas é um Fiat 147, está sem para-choque, está caindo aos pedaços. Amém, porque Deus colocou na tua mão. Este carro é o teu campo de lentilhas. Lute, defenda aquilo que Deus colocou na tua mão. Muitas pessoas, quando recebem o salário, trabalham, chega no final do mês, pega o salário e fala assim: esta porcaria não vai dar para nada. E não dá mesmo. Sabe por quê? Porque a tua palavra tem força. Aquilo que você fala, você abre um momento de acontecer na tua vida. Esta mixaria não vai dar para pagar nada, e não dá mesmo, porque quando você pega, você fala o que não deve. Você precisa pegar o dinheiro, não importa se é pouco ou muito, agradecer a Deus e falar: Deus, eu estou retirando o dízimo. E quando você retira o dízimo, Deus está me colocando no coração agora, não importa se é pouco ou muito. Quando você coloca o dízimo, você abençoa o que ficou na sua mão, e você vai começar a perceber que o teu dinheiro vai dar para pagar e ainda vai sobrar, porque Deus está nesse negócio. Aleluia. Apresente a Deus o teu campo de lentilha. Sabe, talvez o teu campo de lentilha já esteja invadido, porque você deixou sem proteção. Mas hoje é o tempo de você retomar o teu campo de lentilhas. Se posicione. Mesmo que ele tenha ficado sem cerca, a partir de hoje, segure a espada como Samar segurou. No livro do profeta Jeremias está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, Deus está afirmando pela boca de Jeremias que ninguém sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. O Senhor diz: eu é que sei. Deus vai fazer a parte dele, mas é primeiro necessário que você se posicione como Samar. Se posicione segurando a sua espada e defendendo o seu campo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer aleluia? Nesta manhã, o Espírito Santo está falando no meu coração que muita gente descuidou seu campo de lentilhas. Muita gente deixou sem proteção. Muita gente deixou sem cuidar, sem cultivar, sem preservar. Mas nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: ainda há tempo de você recuperar o seu campo de lentilhas. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Sabe por quê? Porque Deus está colocando no meu coração que hoje Ele vai escrever uma nova história na minha e na sua vida. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que se você perdeu algo, Deus vai trazer de volta, para que você cuide bem, para que você possa proteger aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você ainda não tinha construído um muro, se você ainda não tinha construído uma cerca, faça a partir de hoje. Pastor Jorge, como é que eu vou fazer isso?
Peça a direção de Deus. Ore a Ele. Teu trabalho é o teu campo de lentilhas. A tua família é o teu campo de lentilhas. Antes de orar por você, eu quero fazer uma pergunta: se no nosso meio há alguém que ainda não entregou a sua vida a Deus, alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, alguém que nunca entrou numa igreja e disse: eu quero aceitar o Senhor Jesus, e Jesus também vai te aceitar. Porque quando nós temos o nosso campo de lentilhas aberto, o inimigo entra. Mas uma das cercas poderosas, um dos muros poderosos, é quando você aceita o Senhor Jesus. Você começa a proteger o seu campo de lentilhas. Eu queria fazer uma pergunta no nosso meio: tem alguém que gostaria de receber o Senhor Jesus hoje, para começar a proteger o campo de lentilhas? Levanta a mão. Se tiver alguém, para vir à frente, alguém que não tenha recebido esta oração. Tem alguém no nosso meio que quer receber? Tem alguém que quer caminhar, dar 10 passos e falar: a partir de hoje, eu quero que Deus cuide junto comigo do meu campo de lentilhas? Tem alguém no nosso meio que queira receber o Senhor Jesus? Amém? Não entendi o que ela falou? Amém. Vem sim, pode vir, pode vir. Mas alguém gostaria? Porque você pode vir. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Sabe, querido, sabe, querida, muitas vezes você está no caminho do Senhor, mas as circunstâncias da vida te levam para outros caminhos. Aleluia. E quando você retorna, sabe como é que você encontra Deus? Assim, de braços abertos, porque Ele é Pai. Mais alguém gostaria hoje